Bom, a gente vai estudar os 3 princípios aqui do processo de tubulação. Nós vamos estudar os sistemas hidráulicos, nós vamos estudar a tubulação predial e a tubulação industrial. Como o curso é de gestão de tubulação industrial e predial, nós não temos prática, vamos ser só teoria. Mas eu garanto a você que no término do curso vocês vão estar bem aptos a entender como é o processo de tubulação, ainda mais quem não conhece, certo? Então, primeiro a gente vai entender os sistemas hidráulicos. Então, olha só, experiências têm mostrado que a hidráulica vem se destacando e ganhando espaço como meio de transmissão de energia nos mais variados segmentos do mercado, sendo a hidráulica industrial e móvel as que apresentam maior crescimento. Porém, pode-se notar que a hidráulica está presente em todos os setores industriais. Amplas áreas da automatização foram possíveis com a introdução de sistemas hidráulicos para o controle de movimentos. Para o conhecimento detalhado e estudo de energia hidráulica, vamos inicialmente entender o termo hidráulica. O termo hidráulica deriva-se da raiz grega hidro, que tem o significado de água, por essa razão entende-se por hidráulica todas as leis e comportamentos relativos à água ou outro fluido, ou seja, hidráulica é o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Então, John, o que é que acontece? Se você tem a injeção de fluido sob pressão, você tem o quê? Você tem hidráulica, tá ok? Dentro da hidráulica, nós temos as divisões da hidráulica e suas aplicações. Veja bem, não dá para falar de tubulação sem antes a gente entender os conceitos da hidráulica, porque essa é a função. A gente vai ver velocidade do fluido, a gente vai entender o que é barrilete, vamos entender o que é diâmetro externo, diâmetro interno, vamos entender o que é polietileno, por que existe os tubos de aço, por que existe os tubos de plástico, por que uma construção civil, em toda a parte de distribuição hidráulica, ela é feita com tubo de plástico, e porque dentro de uma indústria de processo, a tubulação, 98% é tubulação de aço, que é aço carbono, que é aço inox. A gente vai entender os conceitos da STM, normas, então a gente vai estudar tudo isso. A gente vai ter um curso aí bem dinâmico, baseado nisso, principalmente normalização e dimensionamento, tá bom? Então olha só, nós temos aí nas divisões da hidráulica e aplicações. Nós temos a estacionária, né? Esmerilhadeira cilíndrica hidráulica, nós temos as prensas hidráulicas, tá? Isso aí são os conceitos estacionários. Nos móveis, tá? Nós temos aí, você está vendo nos móveis aí, ó, nós temos os caminhões, né? Fazendo o transporte, nós temos os guindastes, né? Os grandes, pequenos, médios e grandes guindastes, tá vendo? A gente tem tudo isso aí, tudo no conceito de hidráulica. Agora, aqui nós temos os princípios físicos da hidráulica, né? Nós temos definição de pressão. Bom, primeira coisa nós vamos entender o seguinte: o que é pressão, tá? O que é pressão? O que é pressão? Que eu exerço sobre uma área. Pressão é a força exercida por unidade de superfície. Em hidráulica, a pressão é expressa em quilograma por centímetro quadrado. Isso aqui, ó, quilograma por centímetro quadrado. Essa é a unidade que a gente expressa, tá? Em hidráulica, nós temos o ATM e nós temos o bar. Hoje tem sites especializados na internet que você entra lá, você digita lá o valor que você tem e ele faz toda a convenção para você. Isso aí é normal para você, tá bom? A pressão também pode ser expressa em PSI, tá? Que significa libra força por polegada quadrada. A abreviação é essa aqui, ó. Libra, tá? Tá vendo lá? Força por polegada quadrada. Então você tá vendo aí, ó. O cálculo de pressão é igual a P, que é igual a força sobre área. Tá vendo? Aqui, ó. Pressão é igual a força que eu estou exercendo sobre o quê? Sobre uma área. Isso é pressão, tá? Quando eu tenho aqui, ó, a parede de um tubo, eu exerço o quê? Nessa tangencial aqui, ó, eu exerço o quê? Uma pressão, não exerço?
Então, esse é o cálculo. É pressão que é igual a força sobre a área. Aí eu tenho que ter aqui, eu tenho que ter um schedule que seja suficiente para resistir a essa pressão. Tá ok? Vamos lá. Pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna de líquido e é dada pela seguinte expressão. Tá certo? Então tá aqui, ó. Está aí a fórmula. A gente não vai se atentar muito a isso, porque até mesmo muita gente por ter pouco conhecimento nos cálculos hidráulicos, e o foco do curso também não é você fazer nenhum tipo de cálculo, é você conhecer os conceitos de gestão. Eu coloquei as fórmulas aí para você entender, mas não quero que você fique preso a isso. Eu quero que você entenda mais o conceito, olhar para uma tubulação e saber por que ela está. Por que ela está ali, de que forma é, os componentes, entendeu? Essas coisas. Mas você precisa entender o seguinte, nós temos os medidores de pressão. Nós temos o quê? Os manômetros, tá? Nós temos os manômetros Bourdon, tá? Os Bourdon da vida, que são esses aqui, ó. É o tipo principal, né? Nós temos o funcionamento dele, que é um funcionamento... Ele tem uma escala Bourdon, aí são instrumentos de boa precisão, os valores variando de 0,1 e 3% da escala total. O que é a escala de um manômetro? A escala de um manômetro são os valores medidos, né? Geralmente em quilograma-força por centímetro quadrado. Tá ok? Na área residencial, você não tem muito uso desses manômetros. Aonde vocês vêm aí de área petroquímica, mas dentro da área química e petroquímica e papel e celulose, é muito comum você ver, entendeu, esses manômetros espalhados pela fábrica, tá ok? Tem vários fabricantes, né? Todos, cada um melhor que o outro. Então, nós temos aí também uma lei, tá? Bom, John, a primeira coisa que eu queria ensinar é o seguinte: nós temos leis e teorias. Quando nós falamos de leis, nós estamos especificando que aquilo tem que ser feito daquela forma. Nada pode mudar. Quando nós falamos de teoria, nós estamos dizendo que existem outras formas de ser feito. Ou seja, não é uma lei. A lei de Pascal, ela é uma lei. Ela tem que ser respeitada. Não tem como você burlar. Se você burlar, com certeza você não terá um resultado eficiente. Tá ok? Então, a lei de Pascal é a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático e a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas. Ou seja, é a distribuição de força, tá? Ok? Porém, você tem que ter o quê? Você tem que ter a área preenchida, ou seja, o tubo totalmente cheio. Se você tem um tubo e esse tubo ele só tem metade da carga, então você não tem todas as áreas de distribuição de força. Deu para entender? Lembrando que pressão é o quê? É força sobre área. Então ele diz ali, a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções que exerce as forças iguais em áreas iguais, quando está tudo carregado. Ok? Vamos supor um recipiente cheio de líquido, o qual é praticamente incompreensível. Quando aplicamos uma força de 10 kg, nós estamos aí falando de um teste hidrostático, por 1 centímetro quadrado, obtemos como resultado uma pressão interna de 10 kg por centímetro quadrado, agindo em toda a parede do recipiente com a mesma intensidade. Então o que acontece, John? Se eu injetar água aqui nesse tubo, se eu fizer injeção de água, e eu encher esse tubo totalmente de água, eu colocar aqui um manômetro, e eu aplicar uma escala em 10 kg, você concorda que em todo esse tangenciamento aqui eu vou ter 10 kg? É como se toda a área, a carga estivesse de 10 kg em toda a área, devido ao quê? À circunferência. Deu para entender? Devido à circunferência. Certo? Então, é por isso que na tubulação eu aplico o teste hidrostático. Porque eu consigo aplicar força sobre toda a área. Já num tanque, aqui ó, eu faço o quê? Teste de instantaneidade. Eu não consigo aplicar força. Eu carrego ele de água, tá? E a coluna hidrostática é que vai me dizer se vai ter vazamento ou não. Dentro da tubulação, eu consigo aplicar a carga hidrostática, porque ela distribui tensão sobre todas as áreas. Já aqui dentro de um tanque,
certo quadrado, eu não consigo fazer isso. Então eu faço o quê? Eu faço um teste de estanqueidade e vou avaliar o vazamento pela pressão da coluna hidrostática, não sob pressão. Porque o que acontece? A pressão interna é no próprio líquido, gerando pressão na parede do tubo. O próprio líquido gera pressão na parede do tubo. Porque ele fica aqui, ó. Quando eu tenho aqui uma caixa d'água, eu tenho o quê? Uma coluna hidrostática. Então eu não consigo, eu gero pressão aqui. Mas a tendência da pressão maior está sobre o fundo, devido à coluna hidrostática. Tá ok? Então isso é extremamente importante. Bom, agora nós vamos partir, saímos dos conceitos de hidráulica, né? E agora a gente está indo aí para a parte 2, na nossa parte 2 aí, onde a gente vai estudar a tubulação predial. É importante a gente conhecer também um pouco da tubulação predial, porque hoje ela se faz muito presente aí no dia a dia das pessoas, né? Então você tem aí, ó, o presente texto sobre instalação prediais de água fria. Nós vamos trabalhar com água fria, tá? Hoje também você tem água quente dentro da instalação predial usando tubo de PVC. O tubo de cobre hoje, que antigamente 90% das instalações de água quente era com tubo de cobre, hoje em dia foi substituído drasticamente pelo tubo de PVC. Hoje as grandes marcas aí têm tubos muito bons, resistentes a uma temperatura alta e trabalham com bastante eficiência, tá ok? Mas o nosso curso aqui, nosso foco principal vai ser a tubulação de água fria. O presente texto sobre as instalações prediais de água fria tem como principal preocupação a necessidade de mostrar ao aluno a existência de uma norma brasileira sobre o assunto, ou seja, a NBR 5626, instalações prediais de água fria da ABNT. Bom, primeira coisa, o que é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que é a NBR? É a Norma Brasileira de Resistência. Então a ABNT é o órgão e a norma é a NBR 5626, ok? O conhecimento da terminologia e das especificações dessa norma constitui-se um objetivo essencial destas notas, motivo pelo qual muitos de seus trechos encontram-se aqui integralmente transcritos. Então vamos lá. Objetivo de instalação predial de água fria. Os principais objetivos de um projeto desse tipo de instalação são fornecimento contínuo de água aos usuários em quantidade suficiente, amenizando ao máximo os problemas decorrentes da interrupção do funcionamento do sistema público de abastecimento, limitação de certos valores de pressões e velocidades definidas na referida norma técnica, assegurando dessa forma o bom funcionamento da instalação e evitando-se assim consequentes vazamentos e ruídos na canalização e aparelhos. Bom, nós entendemos o seguinte, como você viu aqui, como está aqui na apostila, nós estamos falando o quê? De centímetro por segundo. Então, o centímetro, 300 centímetros por segundo. Isso é igual ao quê? A vazão. Dentro da tubulação de água fria, eu preciso ter um controle disso usando algumas válvulas redutoras de pressão para não estourar a tubulação. Se eu tiver uma pressão muito forte na tubulação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter rompimento dessa tubulação. Ele não vai resistir. Então, isso aqui, quando a vazão é muito alta, tá? Eu preciso fazer um equilíbrio nisso aqui para criar uma vazão controlada. E como eu controlo isso? Com válvulas reguladoras de pressão. Tá bom? Preservação da qualidade da água através de técnicas de distribuição e reservação coerente e adequada, proporcionando aos usuários boas condições de higiene, saúde e conforto. Etapa de um projeto. Então agora nós vamos... O importante para quem mexe com tubulação na área predial é entender as etapas de um projeto que leva você a definir como você vai fazer esse processo de tubulação. Tá certo? Se você não souber definir isso, pode ser que você esteja fazendo a pessoa até gastar dinheiro à toa. Eu trabalhei já em alguns projetos que no final do projeto, que sobra de material até dó, cara.
Então hoje os projetistas e as empresas pedem para que eles tenham uma certa responsabilidade sobre isso, porque material que sobra muitas vezes não é reaproveitado em outro projeto, entendeu? Então o cara fica com aquela montoeira de material, de conexões, de componentes faltando, de acessórios, de tubulação, simplesmente pelo projeto errado. Então vamos lá, etapa do projeto. Basicamente pode-se considerar 3 etapas na realização de um projeto de instalações prediais de água fria. O primeiro é concepção do projeto, determinação de vazões e dimensionamento. Bom, para que eu quero essa tubulação? Vai ter piscina? Como que vai ser? Quantos chuveiros? Quantas torneiras? Tudo eu tenho que saber colocar numa folha de papel para mim fazer o quê? As determinações das vazões. Eu vou precisar de uma caixa externa? Não vou precisar de uma caixa externa? Como vai ser a colocação dessa caixa? Como vai ser o barrilete? Que distribuição eu vou ter desses barriletes? O dimensionamento, como vai ser? Então tudo isso a gente vai aprender ao longo desse curso. Então vamos lá. Primeiro, a concepção. É a etapa mais importante do projeto e é nessa fase que devem ser definidos o tipo do prédio, sua utilização, sua capacidade atual e futura, o tipo de sistema de abastecimento, os pontos de utilização, certo? Esse sistema de distribuição, ele é o seguinte: sistema de distribuição direta. Através desse sistema, nós temos sistema direto, né? Através desse sistema de alimentação dos aparelhos, torneiras e peças da instalação predial, é feita diretamente através da rede de distribuição, conforme mostra a figura 1. Está vendo aqui, ó? Então aqui nós temos o abastecimento direto. O que é o abastecimento direto? Recebemos a água da rua, passa, tá? Pela válvula, entra no cavalete para registrar a entrada e aqui, ó, é distribuído por toda a casa. Isso é um sistema de distribuição direta. Eu vou buscar água, vem diretamente da rua para dentro da minha casa, ok? Abastecimento direto, né? O sistema de distribuição indireta. A alimentação dos aparelhos, das torneiras e peças da instalação é feita por meio de reservatório. Há 2 possibilidades, por gravidade e hidropneumático. Vamos ver as 2. Tá? Então aqui eu tenho distribuição por gravidade, é o que com certeza tem na sua casa. Tá? A água vem, dá uma olhada aqui, ó. A distribuição é feita através de um reservatório superior, que por sua vez é alimentado diretamente pela rede pública ou por um reservatório inferior, conforme os produtos. Ó. A água vem, tá? Passa aqui, ó, entra na caixa d'água e é distribuída. Aqui nós estamos por gravidade, certo? E aqui, ó, ele está falando que pode ser o quê? Hidropneumático, ou seja, tá vendo aqui, ó, geralmente os prédios é por isso. Tem o quê? Tem um poço, a água ela é acumulada, né? Daqui uma bomba, tá? De deslocamento positivo, joga em cima da caixa e ela distribui por gravidade para todo o sistema, ok? E nós temos distribuição do sistema hidropneumático, tá? A escolha por um sistema hidropneumático para distribuição de água depende de inúmeros fatores, destacando seus aspectos arquitetônicos e estruturais, facilidade de execução e instalação das canalizações e localização do reservatório inferior. Muitas vezes torna-se mais conveniente a distribuição de água por meio de um sistema hidropneumático, dispensando-se o uso de reservatório superior. Além dos fatores anteriormente mencionados na análise econômica, tá ok? Então a figura mostra um esquema de distribuição hidropneumática, está aqui, ó. Olha só aqui, tá vendo? Abastecimento indireto hidropneumático. Como que faz? Ele aqui, a bomba, já distribui, ela cria o que? Ela aumenta essa velocidade do fluido e já distribui para todo o processo, ok? Então, apresenta um esquema de instalação do sistema hidropneumático. Olha aqui o esquema aqui, tá vendo aqui, ó? O reservatório inferior, olha a bomba aqui, ó. A válvula de gaveta, uma válvula de retenção, conjunto de motobomba, a injeção. Tá vendo aqui, ó? Tá bem na apostila aí, dá para explicar bem explicitamente. Ok?